Senhor presidente dos trabalhos, senador José Medeiros, eminente senador mato-grossense, dos mais atuantes desta casa, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes, senhores, a classe política no Brasil chega ao fundo do descrédito. Não digo nenhuma novidade, mas digo isso com muita tristeza. Mas advirto desde logo, será que vamos deixar como está ou vamos tomar providências? É evidente que todos nós, e particularmente esta casa, tem compromissos com iniciativas, com a reabilitação da política no Brasil. Os exemplos de malversações, de desvios, estão aí todos os dias. Digo o óbvio com tristeza, de uma realidade que se ampliou por décadas, mas que agora chega ao conhecimento dos brasileiros e do mundo. Só em termos de corrupção individual, por uma das dezenas de empreiteiras de obras, a mais falada dos últimos tempos, o seu patriarca, Emílio Odebrecht, falando na delação premiada do Lava Jato, conforme as televisões repetem há vários dias, em meio a um sorriso cínico, vinha achando tudo normal e revelando que sua empresa ajudava governos há 30 anos. Ajudas que significavam troca de favores e enriquecimento das empresas e particularmente da sua, que se tornou a maior do país e a maior da América, em detrimento do dinheiro público. O Brasil está perplexo, senhores senadores, com a avalanche de delações premiadas reveladas, um episódio histórico que poderá, por que não, abrir caminho para o novo Brasil. Um novo Brasil que temos obrigação de deixarmos para os nossos filhos e netos. Um Brasil melhor do que esse que aí temos e que vivemos e que recebeu há poucos dias, na síntese de uma manchete de um jornal norte-americano, a marca para nossa vergonha, maior corrupção do mundo. Esta pecha, este rótulo lastimável, por si, deveria servir a uma sacudida forte na moral dos brasileiros. Como já acontece com muitos, felizmente, mas ainda não com todos. Mas pergunto de novo, o que se faz quando o descrédito se torna a marca da classe política? Deixar como está, o que significa concorrer para a piora, a deterioração ainda maior, ou partirmos para ações efetivas e imediatas para reabilitar o conceito da política e de cada um de nós que atuamos na política? Não aceito a interpretação de que estão criminalizando a política. Isto é um artifício, é um engodo de quem quer se servir da generalização. A política é uma mistura, boa mistura, de ciência e arte do bem comum. A política, ciência da administração pública e arte de bem governar o povo. Esta é a política que devemos buscar. Não é o que temos visto. A administração do Brasil vem mal há muito tempo, agravada a partir de 2001 para cá, quando se escancarou nos desvios, nas malversações e o espantoso abuso de financiamentos do BNDES, aliás, motivo do meu PLS número 716, que veda o sigilo nas operações de financiamentos, porque o BNDES, que foi criado para fomento de desenvolvimento econômico e social,
acabou servindo para obras superfaturadas e de enriquecimento de alguns ladrões da República. Enfim, combate-se agora nos rastros da magnífica Operação Lava Jato a torrente de maracutaias que drenava o dinheiro público para os crimes. Maracutaia, aliás, palavra tão usada por Lula nas suas primeiras escaramuças na luta para chegar ao poder. Dizem alguns psicólogos que o vocabulário identifica personalidades. Parece que a teoria se encaixa bem na personalidade de Lula. Na verdade, senhores senadores, o que hoje procuramos é investigar e criminalizar políticos e não a política. E aí vai depender da defesa e da verdade de cada um dos investigados. Saúdo duas recentes iniciativas da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. A primeira, que também foi sugestão da OAB, do seu presidente Lamáquia, decidindo que vai chamar juízes federais para auxiliar na instrução da montanha de processos da Lava Jato. Porque, na verdade, sem esta providência, a perspectiva natural seria o encaminhamento para a prescrição de muitos processos por decurso de prazo para julgamentos. A outra decisão da ministra foi anunciar a colocação em pauta na Suprema Corte do debate sobre a necessidade de restrições ao Instituto do Foro Privilegiado por prerrogativa de função. Com igual sentido, podemos nós aqui e devemos aqui no Senado trabalhar na aceleração da PEC do senador Álvaro Dias, que elimina indistintamente o foro privilegiado para todos, apenas diversificando as várias primeiras instâncias. É hora de procurarmos, senhor presidente, no esforço coletivo e no esforço individual, a retirada do Brasil político e econômico das profundezas da crise em que foi colocado por malfeitores ou alguns incompetentes ou omissos na gestão da coisa pública, a tal ponto de chegar-se à incrível república da Odebrecht e suas assemelhadas. Esse novo Brasil que queremos depende de cada um de nós. E essa instituição que ocupamos por vontade e por confiança de nossos eleitores e dos nossos estados que aqui representamos, tem um papel preponderante, porque legislamos e fiscalizamos. Podemos propor, votar medidas corretivas, cobrar quem não cumpre suas obrigações, julgar más condutas, etc. Temos condições e poder para ajudar a reabilitar o Brasilético, que foi tão covardemente derrubado e desmoralizado diante de outras nações, e tantos prejuízos ao povo carente do país. Esse desprestígio político de agora vinha num crescendo nos últimos anos, não limitado aos legisladores e ao legislativo, mas com intensa cumplicidade com nomes do Executivo nos últimos governos, com ênfase no governo Lula, que multiplicou e estreitou relações promíscuas com os exploradores do dinheiro público e compartilhando com partidos apoiadores e comparsas em fraudes. Mas há possibilidades concretas de mudanças, senhores senadores, a começar por mudança de costumes. Veja-se um caso aparentemente banal, quase prosaico, ocorrido anteontem no futebol, no jogo do São Paulo contra o Corinthians, quando o árbitro aplicava um cartão amarelo ao jogador Jô do Corinthians por ter atingido o goleiro, o jogador Rodrigo Caio, num gesto de grandeza e honestidade, disse ao árbitro, diante de milhares e milhares de pessoas, que ele é que tinha atingido o goleiro e não o corintiano. E o árbitro anulou o cartão mal aplicado. Que belo exemplo, que não é pequeno, e daí a sua grande repercussão, que tanto repercute e que pode servir, por que não, ao nosso cotidiano de embates e circunstâncias. Podemos, sim, mudar a realidade de hoje no Brasil. Na reforma política,
mesmo lembrando que há um excesso, há um engano de muitos, atribuindo as atuais regras da política à causa maior da corrupção. Pode concorrer, é verdade, mas a corrupção é adotada por pessoas, independentemente de normas proibitivas ou fracas da lei política. Mas na reforma daquilo que pretendemos e queremos, senhor presidente, não a lista fechada, não a lista fechada nas proporcionais, que seria uma proteção absurda ao caciquismo político e endividados com a justiça comum ou com a justiça eleitoral. Peço a gentileza de mais alguns minutos, senhor presidente. O fim das coligações das proporcionais, que estimula os partidos de aluguel e proporciona a praga do loteamento de cargos, também compartilharia para a economia da campanha. Podemos adotar nas eleições o voto distrital misto, que aproxima mais o candidato dos eleitores e reduz gastos de campanha. Podemos trazer de volta, senhor presidente, a proposta de iniciativa popular da lei anticorrupção, desvirtuada pela Câmara, mas viável ao ser retomada aqui no Senado, com reparos a 2 ou 3 itens equivocados na proposta original. Estou com esse projeto, aliás, em andamento aqui no Senado, a volta da lei anticorrupção. Mas, em geral, o projeto que nos veio é bom e moralizador da política no Brasil. Precisamos, senhores senadores, senhores telespectadores que me acompanham pelo Brasil afora, precisamos revisar os custos do Senado, criticados esses custos pela população há muito tempo e com toda a razão. Pedi à minha assessoria que fizesse hoje uma pesquisa sobre o que custa hoje o Senado Federal. Pasmem, o Senado Federal custa aos cofres brasileiros, no seu orçamento atual, 4 bilhões e meio de reais. 4 bilhões e meio de reais é o orçamento do Senado Federal para este ano de 2017. Maior parte com pessoal e gasto social. Não apenas o Senado, a Câmara também é muito cara. Portanto, são aspectos que devem ser revisados. Devemos fazer economia no Parlamento Nacional. Tanto quanto a Câmara, repito, custam muito dinheiro ao contribuinte. Podemos ser bem mais econômicos. Posso dizer, da minha parte, que tenho um dos gabinetes de senadores mais módicos do Senado. Já saudei, senhor presidente, e realço de novo que a providência da presidente do Supremo é oportuníssima para agilizar a instrução dos processos da Lava Jato com o reforço de inúmeros juízes auxiliares, entendendo que, aliás, o mesmo poderia muito bem fazer a Procuradoria da República, buscando procuradores dos estados para formar uma equipe mais numerosa em Brasília ou na Justiça já ágil de Sérgio Moro em Curitiba. Defendermos o rigor da legislação punitiva e não a ênfase nas atenuantes, como se tem visto. Magistrados têm criado alívios indevidos no Código Penal para crimes graves, principalmente a pretexto da falta de prisões no país. O judiciário precisa ser mais eficiente. As transações e toda e qualquer medida governamental têm de ser transparentes, públicas, visíveis, nunca dissimuladas como foram os financiamentos do BNDES às obras das empreiteiras no exterior ou às administrações da Petrobras e uma infinidade de estatais, ou como ocorreu no governo do Rio de Janeiro. Os meios de comunicação, senhores senadores, que vêm dando exemplos de eficiência, têm seu papel de manter a população bem informada, o que antes era difícil para tantos em razão dos sigilos e cumplicidades de empresários de governo. Enfim, arrematando esse pronunciamento, senhor presidente, e antes concedendo a palavra ou a parte do senador Telmário Mota. Senador Lazer, muito obrigado por Vossa Excelência me conceder essa parte, mas quando Vossa Excelência fala que nós temos um legislativo nacional, estadual, municipais, de alto custo, é bom lembrar também que o judiciário tem esse alto custo,
Mas na democracia, a democracia ela quase que não tem preço e são órgãos importantes para que se fortaleça a nossa tão nova democracia. O que realmente hoje afeta a economia desse país, que afeta a credibilidade desse país, que afeta a qualidade de vida desse país, que mexe na parte socioeconômica desse país, talvez não sejam os custos operacionais do Legislativo, do Judiciário. Muito pelo contrário, são, sem nenhuma dúvida, a sonegação, a corrupção, a impunidade que hoje paira nesse país. Aí sim, nós vamos ter uma economia mais justa, uma sociedade muito mais justa. Portanto, eu acho que os preços, os custos, né, do Legislativo e também do Judiciário, eles acabam que não representando tanto e não representam quando se trata de um sistema democrático, mas o que representa nesse país e precisa ser tomada providência urgente e urgentíssima, é, sem nenhuma dúvida, a grande sonegação, que hoje é muito maior, talvez, do que a corrupção. Muito obrigado pela parte, senhor senador Telmário. Pronunciamento que peço integre esse pronunciamento que faço e que se encaminha para o final. Enfim, senhor presidente, José Medeiros, há meios de recomeçar um Brasil melhor. Um Brasil que temos obrigação de deixar melhor para os nossos descendentes. Sair da crise, até porque as crises normalmente se prestam para mudanças. A história universal está repleta de exemplos. E vamos, cada um de nós, revisar seus valores pessoais para, com isto, valorizarmos o Brasil e nós mesmos, com a nossa dignidade, que certamente sairá engrandecida. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.